quem está atento aos céus, quem está atento às coisas do Senhor, percebe que Deus não foi tomado de surpresa por aquilo que nos surpreendeu, amém? Deus não perdeu o controle de nada, porque Ele é todo poderoso. E quem está atento às coisas do Senhor, de certa forma, conseguiu focar naquilo que Deus está fazendo, quando parece que a gente não está fazendo nada. Eu não sei como foi esse ano para você, mas na minha vida foi um dos anos mais produtivos que eu tive nos últimos tempos. E eu percebi que tudo que eu precisava era estar em casa. Tudo que eu precisava era de tempo para ouvir, de tempo para discernir, de tempo para enxergar a visão que Deus dava e de colocar tudo isso em prática. Sabe, a gente lê passagens como aquela, quando Deus dá a planta do tabernáculo para Moisés. Se você numa sentada pegar a tua Bíblia e tentar ler sobre a planta do tabernáculo, do começo ao fim, dependendo do teu estilo de leitura, em 10, 15, 20 minutos, você pode ler o texto todo. Ou seja, para você ler, você precisa de 15 minutos. Você concorda comigo que precisa de muito mais tempo para você ouvir o que Deus está falando e colocar isso no papel? Ou seja, exige tempo na presença. Eu creio que aquilo que leva 15 minutos para eu ler, levou muito mais do que isso para Moisés colocar no papel. E aí a gente segue a mesma dinâmica. Para tirar isso do papel e começar a construir aqueles materiais, leva muito mais tempo do que foi levado para escrever e colocar isso no papel, até que toda coisa esteja funcionando. Mas nada se compara ao tempo que leva para você se tornar uma pessoa que ouve Deus com essa riqueza de detalhes. É uma vida inteira se edificando. Ou seja, a gente ganhou tempo para ouvir os céus, tempo para aplicar o nosso coração naquilo que é eterno. E eu creio que uma das mensagens que o mundo pregou, de certa forma, foi: não tenha pressa. Sabe, é tipo assim, eu não sei quantos fizeram isso, mas diante da realidade que eu tinha que ficar dentro da minha casa o dia inteiro, eu estendia tudo que eu fazia. Eu acordava em câmera lenta, eu ia até a cozinha, demorava uns 5 minutos para ir. O banho demorava mais, né? A leitura bíblica, então, demorou mais ainda. Até que o dia terminasse, você fala: ufa, acabou mais um. Ou seja, essa falta de pressa, ela não é uma leseira, não é preguiça, não é apatia. É simplesmente você entender, cara, Deus tem um tempo para construir todas as coisas dentro de nós, e cabe a mim me mover no ritmo do que o Senhor está fazendo. Ou seja, quando eu entendo que eu vou ler a mesma Bíblia para o resto da minha vida, eu perco a pressa de terminar ela amanhã. Porque eu entendo que, cara, eu vou ler a minha porção de hoje, e amanhã eu leio outra porção. E quando terminar, sabe o que eu faço? Eu começo tudo de novo. E é interessante isso, porque entre um fim e um novo começo não existe nada. Sabe, entre o começo e o fim existe muita coisa. Entre Gênesis e Apocalipse existe muita história, existe muito conteúdo, tem muita coisa. Mas entre Apocalipse e Gênesis não existe nada. Terminou um, começa o outro. E assim são os tempos. Quando um tempo termina, tem outro imediatamente começando. Eu entendo que um tempo terminou, amém? Na nossa era. Um tempo terminou e imediatamente tem outro começando. E eu preciso estar atento ao que esse novo tempo exige de mim. A gente vê a velocidade com que as coisas se transformam nos dias que a gente vive. E você pode olhar por um ponto de vista no qual diz: o mundo está evoluindo muito rápido. Isso é uma verdade. Hoje, qualquer jovem da periferia vive melhor do que um rei na Idade Média. A gente percebe que o mundo realmente, sim, tem muita coisa evoluindo. Mas você percebe que toda transformação, ela fala de que as coisas mudaram. E se mudaram, é porque aquilo que era já não é. Se mudaram, é porque aquilo que você acreditava ser alguma coisa foi substituído por outra. Ou seja, isso bate com o que as Escrituras dizem: tudo que pode ser abalado, será abalado. Amém? A velocidade com que as coisas mudam não me fascina de tal forma: olha como tudo está melhorando, porque eu percebo que tem muita coisa antiga que devia estar na moda nos dias de hoje. Eu percebo então que se está tudo mudando tão rápido, se agora isso é bonito, agora amanhã não é mais, é porque estava todo mundo errado quando disse que isso daqui estava legal. E eu não estou falando da Bíblia, só estou colocando a mão em cima da mesa, amém? Não pegue a imagem aí de bate pronto. Eu estou falando que
Existem coisas que todo mundo concordava a respeito, e de repente, daqui a um pouco tempo, já é outra realidade, é outra forma de pensar. Então significa que aquilo não era tudo aquilo que eu achava. Ou seja, fala de algo que não permanece, de fundamentos, de formas de pensar que não têm permanecido. E eu acho que o que eu quero falar com vocês nessa noite, não simplesmente comunicar, mas é a respeito de impartir algo que Deus colocou dentro de mim, que eu sei que veio dele, porque não tem como isso vir dentro de mim, que é o negócio de você estar convicto naquilo que você acredita e permanecer naquilo que você foi chamado. No ano de 2001, eu entreguei a minha vida para Jesus. No ano de 2001, um mês depois de entregar minha vida para Jesus, eu fui liberto das drogas. No ano de 2001, uns 4, 5 meses depois disso, eu deixei uma carreira de sucesso para ser exclusivo do Senhor. E no ano de 2001, um mês depois de fazer isso, eu me casei com a Alexandra. Como você pode fazer contas, eu estou prestes a fazer aniversário em janeiro. Amém? Fazer 20 aninhos de vida. Eu sei que eu não pareço, né? Mas em 2021 farão 20 anos em que eu continuo servindo o mesmo Deus, 20 anos que eu continuo longe das drogas. Glória a Deus. 20 anos que eu continuo me esforçando para ser exclusivo do Senhor. 20 anos que eu estou casado com a mesma mulher. Glória a Deus. Se você me perguntar quais são os meus planos para o futuro, eles são muito simples. Eu quero continuar servindo ao mesmo Jesus, continuar longe das drogas, casado com a mesma mulher, exclusivo dele. Eu acho lindo que quando o Senhor te chama, na maioria esmagadora das vezes, Ele te dá a letra todinha do que Ele quer que você faça para o resto da vida, no primeiro dia. Sabe, quando Moisés, vou falar de Moisés de novo, teve um encontro com Deus naquela sarça ardente, numa sentada, Deus já falou tudo. Eu vou usar você para libertar o meu povo do Egito e vou levar eles para uma terra que mana leite e mel. E foi isso que Moisés fez daquele dia até o último dia da sua vida. É simples assim, amém? Quando Jesus está convencendo Ananias a ir até Saulo para orar por ele, Jesus mostra o futuro para Ananias e fala: vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido e ele vai levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e eu vou lhe mostrar o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. E foi isso que Paulo fez do dia que aceitou Jesus até o final. Sofreu e levou o evangelho para os gentios e perante os seus reis. Quando Deus nos chama, na maioria esmagadora das vezes, eu falo na maioria esmagadora para não falar em totalidade, porque Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, amém? Quando Deus deu o sonho para José, Ele mostrou de cara os feixes se dobrando diante do feixe dele, o sol e a lua se dobrando diante dele. Ou seja, Deus dá a fita todinha ali no começo. Então por que não simplesmente se aquietar com o futuro que Deus desenhou para você, do primeiro dia até o último? Por que a gente inventa tanta moda? Eu acho que é aí que a gente se perde, quando até na melhor das intenções, a gente simplesmente sai daquilo que Deus nos chamou para fazer, e aí você está por tua conta, cara. Uma coisa é você fazer a obra de Deus com Deus, aí ela é totalmente possível, porque a obra de Deus só Deus faz, é a obra de Deus. Estou fazendo a obra de Deus, como? Com Deus, não tem outra forma de fazer a obra de Deus, se não for com Ele. Agora, se eu enveredo por um caminho que Deus não me chamou para fazer, eu entro numa jurisdição na qual eu não tenho autoridade, enfim, eu estou correndo risco por estar lutando num ambiente onde eu não tenho patente para estar ali. O que eu quero te falar nessa noite é a respeito de ser fiel até o fim, de permanecer no Senhor até o fim.